Bom dia, a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Pai querido, nós queremos ouvir a Tua palavra e agora abrimos o nosso coração para que o Senhor fale conosco. Precisamos, ó Deus, dessa água viva, do pão que alimenta o nosso interior e traz discernimento das coisas, nos dá força para caminhar e principalmente, ó Deus, sermos os filhos que o Senhor tanto desejou. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos. Afasta toda e qualquer distração, tudo que possa querer, ó Deus, tirar o foco da atenção que nós temos que ter agora à Tua palavra. Nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. O tema é: você entende o que está lendo? Quando me veio ao coração essa palavra, é difícil às vezes você colocar um título. E eu mudei várias vezes o título dessa palavra e terminei com este. E você vai entender, conforme a palavra vai ser transmitida, o porquê desse título. Essa pergunta, certa vez, aconteceu na Bíblia, em Atos 8, quando Filipe, guiado pelo Espírito Santo de Deus, se coloca ao lado de um homem que estava voltando de uma festa em Jerusalém, e ele lia a Bíblia. E Filipe disse para ele: você entende o que está lendo? E a resposta daquele homem foi: como poderei entender se alguém não me explicar? Você já leu a Bíblia e ficou em dúvida com alguma coisa? Não entendeu direito o que estava se falando? No relato dos evangelhos, não foi uma nem duas vezes, foram mais, que os próprios discípulos, ao ouvirem a Jesus, não entenderam nada. Mas depois, em particular, na casa, quando eles estavam sozinhos, longe da multidão: Senhor, será que dá para o Senhor explicar melhor aquilo que o Senhor falou? Nós não captamos a mensagem que o Senhor deu. Como podemos conviver com Deus se nós não entendemos o que Ele fala? Como é que nós vivemos uma vida cristã sem perceber aquilo que Deus quer para cada um de nós? Desde o dia que nós nascemos, esse processo de aprendizado entrou em execução nas nossas vidas. Eu que estou pela fase agora de avô, como é maravilhoso ensinar uma criança. Às vezes elas aprendem rapidamente e tem hora que não aprende nada. Que elas fazem o que ela quer. Mas esse processo é um processo que eu creio, a gente aprende muito mais com a prática do que propriamente com o estudo, com a parte da aula. Na verdade, um depende do outro. O conhecimento total, íntegro, perfeito, ele acontece com a soma das duas coisas, a teoria e a prática. Nesse contexto nosso de igreja, é a palavra que você está cansado de ouvir aqui da frente: discipulado. O que é discipulado? É aprender com Jesus. É aprender através daquele que Deus escolheu para te discipular. E quando você está aprendendo, Deus diz para você: vai e faça discípulos. Porque isso acontece a vida inteira e desde o tempo de Jesus. Por isso você e eu estamos aqui. Graças a Deus pelas pessoas que Deus usou na nossa vida para nos discipular, para nos ensinar. Ou seja, quando você anda com Deus, nós precisamos aprender e entender o que Ele está falando.
Na passagem de 2 Timóteo, que você vai ver aí na tela, diz exatamente isso. E a Maísa vai deixar um tempo essa passagem ali, gravada para você ler. Toda a Escritura, está com a Bíblia na mão? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Toda a palavra escrita foi inspirada por Deus dentro de um contexto de história, de relatos, de cartas, de testemunhos, e chegou a nossas mãos com um objetivo. Deus quer falar conosco, Deus quer nos ensinar através da palavra. Você entende o que você está lendo? É por isso que Paulo, na vida com Deus, ele diz com perfeita convicção, com plena convicção: eu sei. Repete comigo. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é interessante que Paulo fala, eu sei, eu aprendi com as circunstâncias que o meu Deus, tudo que tem a ver com a minha vida, coopera para o nosso bem. Eu sei, é um processo de conhecer a Deus na teoria e experimentar a Deus na prática. E ele diz em outro texto: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como escassez. Termina comigo. Tudo posso? Tudo posso? Ou seja, a teoria, na prática, é a mesma. Aquilo que Deus falou, eu sei viver e experimentar a presença de Deus. Diz lá em Timóteo que a gente tem que aprender a ficar contente com aquilo que a gente tem. Se você tem o que comer e o que vestir, por que você reclama? Eu estou aqui com uma camiseta que eu ganhei da minha filha. Fiz aniversário a semana passada. E essa camiseta tem uma história. Quando eu estava de lua de mel, há quase 38 anos atrás, eu e a minha esposa passeávamos pela praia e eu pus na cabeça que eu queria uma camiseta verde musgo. E saí correndo às lojas ali. Quando achava a cor, não tinha um número. Quando achava o número, não tinha cor. E eu comecei a me irritar e fiquei bravo em plena lua de mel por causa de uma camiseta. E aí eu falei: Deus, mas não é possível. Aí Deus, com toda aquela calma que é peculiar: Geraldo, tudo bom? Como é que você está? Está gostando da lua de mel? Está amando a sua esposa? Não, estou bravo por causa da camiseta. Geraldo, quantas camisetas você tem no seu armário? Fala para mim. Ah, tem bastante. Não, quantas são? Conta. Tenho 10. Por que você precisa de mais uma? Como a gente às vezes busca as coisas que não precisamos. Coloca a nossa alegria, a nossa felicidade em coisas que nós não temos necessidade. Mas Deus é bom. 38 anos depois, a camiseta está aqui. Apareceu.
E eu fiquei, acho que bonito, viu, com ela. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Nessa experiência que eu tenho tido com Deus nesses últimos 9 meses. Em outubro do ano passado, eu peguei o meu resultado da biópsia da próstata que eu fiz. Eram 2 folhas, uma completa, redigida completamente, e a outra só tinha uma linha. E normalmente quando acontece isso em laboratórios, às vezes é uma propaganda do laboratório, alguma coisinha que finaliza só ali. Eu não dei atenção à segunda folha e li a primeira. E quando eu li a primeira folha, ok. Kátia, não tenho nada! Já era a 3ª vez que eu fazia biópsia, e eu dou graças a Deus pelo Hannes, que não estou vendo aqui, porque ele falou, não, o seu índice de PSA está alterado, você tem que ir atrás de um urologista e fazer uma biópsia. E ele, entre aspas, me forçou a fazer essa 3ª biópsia, e eu fiz. E na hora daquela alegria com a minha esposa ali na sala, eu comecei a prestar atenção e vi que faltava um item. Eram 6 itens, faltava um. Estava na segunda folha. E estava lá, encontrado um ponto cancerígeno localizado em tal lugar. Toda aquela alegria desmoronou 1 segundo depois. Aí veio a preocupação, veio o medo, veio a ansiedade. Nossa, e agora? E eu lembro da fisionomia do rostinho da minha esposa, um ar assim meio de desespero, porque quem gosta de receber uma notícia que tem um câncer? Vocês conhecem a continuidade dessa história. E eu agradeço a Deus por cada um que se colocou ao meu lado, que oraram em todo esse tempo, e principalmente a Deus, que foi bom, misericordioso, bondoso, fiel para comigo. Quarta-feira passada, estive no retorno do médico. Hoje fazem 69 dias pós-operatório. Estou totalmente curado. Glória a Deus. Deus faz infinitamente mais. Mas Deus é o Deus dos pastos verdejantes, como é o Deus do vale da sombra da morte. E assim é a nossa vida. Momentos bons, e como se diz lá em Portugal, né, Marcos? Momentos menos bons. Mesmo num dia mau, ou quando algo inesperado bate à nossa porta, ou quando acontece algo que foge do nosso controle, Deus continua sendo Deus. O Senhor, o soberano, o Criador e sustentador de todas as coisas, o nosso pastor. E Ele, em meio às provas e às dificuldades, sempre tem algo que quer nos ensinar. E será que nós entendemos o que Deus está querendo falar com a gente? E é um pouco dessa experiência, desses 9 meses, que eu quero compartilhar com vocês. O câncer, se ele não for tratado, principalmente no início, ele vai corroer e destruir o nosso corpo e nos levará à morte. Assim também é a nossa natureza pecaminosa. Muitas vezes nós tratamos o pecado como sendo algo que eu não tenho como reverter. Eu sou assim, faz parte de mim. Mesmo que eu não queira, eu faço tal coisa, eu ajo daquela forma. Outras vezes nós não damos ênfase ao pecado.
deixa para lá. Pecadinho a mais, pecadinho a menos, né? Aí eu lembro de uma frase que todos nós aqui ouvimos na nossa vida até hoje. É só uma mentirinha. Quem aqui já contou uma mentirinha? Uma mentirinha, que mal faz. Mas a mentirinha tem um pai. E você sabe quem é. E a mentirinha, ela cresce, multiplica e espalha como um câncer. Muito mais nocivo do que o câncer no nosso corpo é a nossa natureza pecaminosa. Primeiro porque nós já nascemos com ela, ela está impregnada em nós. E em segundo lugar, porque ela vai muito além do que o nosso corpo. Ela corrompe a alma, o espírito e pode nos levar para o inferno. Então vamos à passagem que é o nosso texto principal aqui. Mateus capítulo 5, de 27 a 30. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te convém que não se perca um dos teus membros e vá todo o teu corpo para o inferno. Nesse texto, o assunto, é claro, é o adultério. E nós sabemos muito bem o que significa. Mas quando Jesus aumenta a compreensão, quando ele diz, porém, eu vos digo, ele está querendo nos ensinar algo mais. Ele está querendo que você entre na essência da lei, no espírito da lei. Por que que Deus escreveu aquilo? Se você voltar na tua Bíblia um pouquinho antes, está dizendo, não matarás. Lembra? Mas ele diz, se alguém chamar o teu irmão de tolo, de bobinho, de burro, de idiota, já é um assassino. Por acaso você já falou alguma coisa dessa para o irmão uma vez? Então dá uma olhadinha do lado aí. Nós estamos no meio de um monte de assassinos. Quando Jesus disse, se nós olharmos com intenção impura, já é adultério, a coisa complicou. E hoje em dia não é homem olhando com intenção impura, é homem e mulher olhando com intenção impura. Ah, mas foi só uma olhadinha. Lembra da mentirinha? É só uma olhadinha. Se o teu olho direito, interessante que é o direito, né? É aquela piscadinha, quem já deu uma piscadinha? Uma menina que você gostou, que você estava ali e alguma coisa te chamou a atenção. Mas essa história não começa aqui. Jesus está lembrando muito bem da onde começou essa história. E aonde começou essa história? Lá no Jardim do Éden. Se comeres daquele fruto, certamente morrereis. Mas quando chega a serpente
e vai dando uma volta no jardim, e passa perto da mulher. Vocês podem comer de tudo aqui? Podemos, exceto aquela árvore lá. Por quê? Porque se nós comermos, a gente vai morrer. E o que fala a serpente? É claro que não. Você entende o que você está lendo? O que está escrito aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a sua vida. E a mulher, ouvindo a serpente, o que faz? Olha para a árvore, para o fruto, e diz o texto que ela percebeu que a árvore era boa e que o fruto era agradável e desejável. Ela olhou. E depois tocou. E depois pegou. E depois comeu. E depois infectou o marido. Você vê como que tudo começa, às vezes, com um olhar. E se o teu olho direito, se o teu olho esquerdo te faz pecar, arranca-o. Essa é a palavra que ele está dando. Agora, quem é louco ou tem coragem de fazer isso? Imagina o caos que seria aqui no nosso meio se a gente fosse fazer isso. É claro que Jesus não está falando de uma forma literal, mas ele está mostrando o seguinte, presta atenção. Se foi detectado um ponto pecaminoso, um ponto cancerígeno, só existe um jeito de ser curado: arrancando o mal pela raiz. Não adianta você ter consciência que está errado e do que fez. Tem que haver uma atitude de lutar contra aquele ponto que eu estou considerando aqui cancerígeno, porque ele vai crescer, multiplicar e vai espalhar. E quem vai sofrer vai ser você e quem está perto de você. Mas esse ensino de Jesus não é só em cima do adultério. Em Mateus 18, que é a próxima passagem aí, ele nos fala de não sermos pedra de tropeço para os pequeninos, para aqueles que não têm compreensão e são ainda imaturos. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse um pescoço, uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, quando vem o portanto, a coisa complica. Se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrar na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançado no inferno do fogo. Presta atenção que a lista está aumentando. Era o olho direito, agora já passou para os dois. Era a mão direita, agora são as duas. Agora são os pés, agora é a língua e os ouvidos para quem ouve. O próprio livro, o nosso exemplo de vida, a nossa postura, a nossa ação e reação diante das circunstâncias, o nosso mau exemplo pode levar pessoas a se desviarem da verdade e se perderem. Pergunto,
Você tem consciência disso? Eu sei quais são as minhas fraquezas e luto contra elas. Eu peço ajuda a Deus para vencê-las. É muito difícil, olha que eu estou na igreja faz tempo, você vê alguém orar assim: Senhor, estou aqui na Tua presença, e eu sei que o Senhor é Deus, Criador de todas as coisas, o Senhor me conhece, mas eu quero confessar algo para o Senhor. Hoje eu não vim pedir nada, eu só quero confessar: Senhor, eu sou mentiroso, e eu gostaria de mudar. Você já ouviu essa oração em algum lugar? É difícil de encontrar. Quer dizer, a gente pede a Deus ajuda. Eu lembro que eu faço parte da igreja do Senhor Jesus, e que eu não estou sozinho nessa caminhada, nessa guerra contra essa natureza, e que eu posso confessar, pedir ajuda aos meus irmãos, para que eles orem por mim e eu seja curado? Será que a gente tem coragem de fazer isso? É isso que ele está dizendo: arranca, toma uma atitude. Quando nós descobrimos o câncer e onde ele está, é preciso tomar uma decisão. Temos que dar início a uma guerra contra este inimigo. Não podemos querer ter em nós aquilo que sabemos que é mal e pode nos matar. O mal precisa ser arrancado. A Maria está aqui, não? A diaconisa? Está lá. Eu lembro do testemunho dela, quando ela disse: Deus, eu não nasci, a Maria diaconisa, que passou por essa questão do câncer. Eu não nasci assim, eu não quero brigar com o Senhor e não quero reclamar porque eu tenho que passar por isso. Mas, Senhor, isso não faz parte de mim e eu quero que o Senhor tire. E ela fez o tratamento e nós estamos vendo lá, a nossa bela irmã, viva, com saúde, curada, porque tomou uma atitude. Quando eu descobri que eu tinha esse ponto, era um ponto, eu perguntei para o médico: mas arranca só aquele pedacinho, aonde está o ponto? Ele: não, tem que arrancar toda a próstata. Porque você não sabe se aquilo começou a criar um aumento, uma multiplicação. Lembra que eu falei, eu não sei se eu falei agora, porque agora está me fugindo a memória, essa palavra câncer tem na Bíblia. Você sabia? Abre lá em 2 Timóteo, capítulo 2, de 14 a 17. Paulo dizendo a Timóteo, seu discípulo: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, para que nada aproveitem, exceto para a subversão dos ouvintes. Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais você conhece o tal do Himeneu e do Fileto, que são umas pragas aqueles dois. Quer dizer, a língua também é um órgão que precisa ser tratado. E quem sabe o pior, porque Tiago diz em seguida aí, que vai passar na tela: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade,
A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta por ela mesma em chamas pelo inferno. Toda espécie de feras, aves, répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Você vê que a nossa natureza é terrível, seja pelos olhos, pelo ouvido, pela língua, pela mão, pelo pé. A tendência nossa, como Paulo dizia, o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu detesto, quando eu vejo, eu estou fazendo. Quantas vezes uma palavrinha amaldiçoa um monte de gente? E uma vez que você falou, que a gente fala, e para voltar atrás? Quem é casado aqui e já teve que pedir perdão para a mulher, porque falou alguma coisa nervoso, e até arreatar, a coisa vai longe. Porque fica gravado. Mas eu tenho uma grande notícia para te dar. Porque a coisa está ficando feia aqui, né? Daqui a pouco vão começar a falar assim, quem que pôs aquele pregador lá? Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a cada um de nós de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Então, qual é a notícia que está escrito nesse livro também, que está relatando que a nossa natureza é pecaminosa? E é esse o texto que vai ser colocado aí. Agora, pois, querido irmão, você que creu no Senhor Jesus, entregou a sua vida a Ele, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui? Nenhuma condenação mais há sobre a sua vida, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado. Quantas palavras disse Jesus nos seus 33 anos mais ou menos de vida? Inúmeras. Quando saiu da boca dele uma palavra errada? Nunca. Quantas e quantas vezes Jesus olhou para tudo que estava ao seu redor, inclusive para a mulher adúltera, que estava sentada aos seus pés e lavou os pés, e saiu dos seus olhos um olhar impuro? Nunca. E naquela cruz, como justo, Ele pagou o preço por mim e por você. Ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque Ele foi tentado em toda sorte de tentações e resistiu a cada uma delas, passou por cada uma delas, e mesmo tendo um corpo igual ao nosso, Ele venceu tudo sem pecado. E aí diz aí, se habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita.
Irmãos, dá para melhorar. Tem jeito de acertar esse grande defeito que cada um de nós tem. Partindo para a conclusão. Se eu reconheço que sou pecador, o que eu faço com essa informação, com esse diagnóstico? Você recebe o laudo nas mãos e está escrito assim: Marcos Aurelius, pecador. Ai, meu Deus! E aí, quanto tempo eu vou durar? O pecado leva à morte. Mas a gente, às vezes, acostuma com ele e vive. Eu peço perdão e acabou. E vamos embora. E continua. E aí a gente passa anos e anos e anos da mesma forma, porque não luta contra o pecado, não melhora aquela área de defeito. Se eu quero andar com Cristo, ser como Ele, ser um discípulo de Cristo, eu preciso aprender a lutar contra os meus erros e fraquezas. O caminho da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, eu entendo que tem dois lados da moeda. De um lado, hoje, convertido, filho de Deus, crente, evangélico, discípulo, recebi uma nova vida, eu tenho em mim a presença de Deus. E tenho dentro de mim, você tem dentro de você o quê? O Espírito. Que Espírito que é? O Espírito Santo. E Ele nos guia pela verdade. Ele nos guia. E a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus não estão debaixo da lei. Porque o Espírito sempre vai fazer a vontade de Deus. O Espírito sempre vai fazer você e eu reagirmos da maneira correta. Mas existe o outro lado, que é essa carcaça que a gente veste ela. Esse homem e essa mulher com uma contaminação pecaminosa. E aí nós temos que tomar a seguinte atitude: ter uma firme e determinada decisão de dizer para nós mesmos: não! Está olhando? Não! Está pondo a mão? Não! Tem que haver uma luta. Não adianta só o Espírito Santo estar lá e você se encher e louvar a Deus e cantar e ler a Bíblia. Vai chegar a hora que você, cheio do Espírito Santo, tem que dizer não. Tem que desviar o olhar, tem que calar a boca, tem que fechar o ouvido. Eu queria concluir com 5 recomendações bíblicas, práticas, dica cristã. Primeiro delas, foge! José estava com a patroa se insinuando para ele. A patroa queria ter uma relação com José. E José, o que fez? Fugiu. Agora, você acha que José não deu uma olhadinha e falou: nossa, tem hora que a gente quer dar uma de espiritual, de forte, e dizer: não, deixa comigo que eu consigo. Não consegue. Muitas e muitas vezes, a única solução em meio a uma tentação é: cai fora, sai correndo. Porque se você ficar lá, você cai. Lembra do lema do leão da montanha? Saída pela esquerda. Quando você vê que a coisa está feia, cai fora. Não é sinal de fraqueza,
é sinal de força. Porque se a gente ficar, a gente cai. Então, primeiro ponto, foge. Segundo ponto, cuidado por onde você anda. O salmista poderia, no início do livro de Salmos, ter dito assim: bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Mas não, o que ele fez? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Não pense por você e eu sermos filhos de Deus e termos o Espírito Santo, que o ambiente aí de fora não nos contamina. Um ambiente corrompido pode nos corromper. E ele está dizendo: não entra, não anda, não senta, não fica aí, porque se você ficar, você vai acabar sendo como todo mundo. Terceiro ponto, qual que é o primeiro? Foge. O segundo? Terceiro, estamos em guerra. A gente quer viver uma vida calma, tranquila, feliz, aproveitando a vida, tendo prazeres. Mas a Bíblia, ela relata, eu não quis colocar de propósito, inúmeros versículos, dizendo: a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, porque são inimigos, são opostos entre si. Faça morrer a vossa natureza, despoja do velho homem, daquilo que você era antes. Os que estão em Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. E Jesus disse: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem. Ou seja, é guerra. Nós estamos aqui todos sociais, eu bonito com a minha camiseta verde musgo, mas Paulo diz: tomai da armadura de Deus. Nós dificilmente, quando nos levantamos, pensamos que temos que colocar uma armadura, uma couraça, um cinto, uma espada, um escudo, um capacete, porque nós estamos em guerra. Agora, qual é a guerra primeira das nossas vidas? É com nós mesmos. E aqui eu queria te dar uma boa notícia. Você também é um ator ou uma atriz. Porque todos nós participamos do filme Dormindo com o Inimigo. Quem é o inimigo? É você mesmo. Quem é a pessoa que quer te atrapalhar? É você mesmo. Quem é a pessoa que, quando você olha no espelho, vai trabalhar contra você? É você mesmo. Estamos em guerra e nós não podemos esquecer disso. Quarto ponto. Primeiro era? Segundo? Terceiro? E o quarto? Faça os exames periodicamente. Raio-X, tomografia, ultrassom, biópsia, exame de sangue, seja o que for. Como é que você está? E o salmista Davi, quem sabe era uma das orações preferidas dele. Quando ele chegava diante de Deus e orava assim: ó Deus, sonda-me e conhece o meu coração. Senhor, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Faça os exames, porque na hora que você fizer, basta um pontinho. Se tem um pontinho pecaminoso, cancerígeno, aquilo vai acabar com a sua vida. E precisa ser
extirpado. E a última, 1 é, 2, 3, 4, 5. Ofereça a Deus a sua vida. Um dia eu fiz somente a minha vontade. Tudo que eu queria, eu fazia. Eu olhava, eu tocava, eu experimentava, eu ia, eu voltava, o que desse na cabeça eu fazia. E todos os meus membros eram usados como instrumentos de iniquidade. Os olhos eram impuros, os ouvidos eram impuros, a boca era impura, os pés eram impuros, as mãos eram impuras, porque tudo que eu fazia, eu deixava a minha natureza me guiar. Mas aqui eu fiz de propósito e coloquei o versículo, que vai aparecer aí, que está lá em Romanos 6. Oferecei-vos a Deus. Você que creu no Senhor Jesus e entregou a vida a Ele, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, o olho, a boca, os ouvidos, as mãos, os pés, ofereça a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. Se o teu olho te faz pecar, um pouquinho mais de convicção, se o teu olho te faz pecar, arranca. Pode ser que hoje, ou você já veio para cá assim, e Deus está te falando, como está me falando. Eu não sou diferente de ninguém aqui, e sou tentado como você da mesma forma. Qual é o membro do meu corpo que está me levando a pecar? São os olhos? São os ouvidos que eu fico ouvindo tudo que aparece aí fora? São meus pés que me guiam para lugares que não devia ir? É as minhas mãos que fazem coisas? Ou é a minha língua? Você tem consciência do teu pecado, do teu erro, da sua fragilidade? É hora de nós terminarmos orando. Então, se você quer colocar diante de Deus o teu defeito, o teu erro, a tua falha, a tua fraqueza, essa área que está sendo difícil de dominar, e quando vê, você já falou que não devia, você já escutou que não devia, você já olhou para onde não devia. Deus quer nos dar vitória, e ela pode começar hoje, porque se foi detectado um ponto pecaminoso ou cancerígeno, a cura, Jesus já pagou o preço por você naquela cruz. Fica de pé, você que tem consciência disso e quer orar por isso agora. Não tinha uma última lá? É? Não é não. Faltou um último slide aqui. Faltou um último slide que você conhece bem. Você já viu em algum lugar da sua vida aí. Cala a boca, não olha, não escuta. Levanta a sua voz. Vamos fazer essa oração todos juntos. E coloca diante de Deus agora a sua vida, a sua necessidade, o seu defeito. Às vezes você está até doente por causa dessa questão, e Deus quer te curar nessa manhã. Pede a Deus que te perdoe, que te ajude. Vamos levantar nossas vozes e orar. Ofereça a Deus a sua vida, os seus membros. Ai, em nome de Jesus.
Pai querido, eu quero agradecer, porque o Senhor está nos dando essa palavra, porque o Senhor nos ama. E o Senhor não quer que a gente fique preso ou dominado pelo pecado, mas o Senhor quer nos ver livres, quer nos ver diferentes, quer nos ver parecido com o Senhor, quer nos ver nos apropriando de todas as bênçãos e promessas que o Senhor deixou na palavra, que muitas vezes nós perdemos porque ainda estamos vivendo de acordo com a nossa vontade. Tem misericórdia de Deus, de cada um de nós, e nos ajuda a estarmos realmente tomando posse e entregando nas Tuas mãos agora, de coração, essa área que tanto nos afeta e que nós precisamos mudar. Se for necessário conversarmos com alguém, que o Senhor possa nos levar a essa pessoa que vai nos ouvir e vai nos ajudar a carregar essa carga, para que a gente seja curados e seja abençoado, renovados na nossa vida, nessa área de defeito. Obrigado a Deus, porque o Senhor cuida de nós e nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.